Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais uma aula de inglês com esse jogo lindo e maravilhoso. Eu já falei aqui, já que é um dos meus favoritos, Red Dead Redemption 2. Uma cena muito importante entre o Arthur e o Dutch. Então presta lá atenção e vamos aprender muito inglês. Lembrando que, claro, vocês podem fazer o download do PDF no nosso Discord. Então todo o meu material aqui que eu vou anotando, escrevendo, ao invés de vocês escreverem aí, vocês podem usar as minhas anotações. Olha que massa. Também, lembrando que eu escondo algumas palavras para vocês praticarem o seu listening e daí a gente aprende a aplicar de fato essas estruturas e vocabulário novo, beleza? Vamos lá então? Vamos começar a aula. Listen, son, you think I want any of this? You think I want any of this? Olha só, aqui o you think significa você acha, só que normalmente a gente, aprende que para usar no inglês, numa pergunta, a gente precisa usar o do you think. Ou seja, sempre numa pergunta a gente começa com esse do, para quando a gente está falando da pessoa you, no presente simples, né? Do you think? Só que o you think, ele é mais informal. Às vezes a gente come esse do, principalmente na fala, né? Quando a gente está falando com alguém, um amigo, num bar, numa situação mais descontraída, beleza? Olha só, you think we can go there? Ou seja, você acha que podemos ir lá? De novo, o certo, gramaticalmente falando, seria você perguntar do you think we can go there? Mas não tem problema se você não usar o do numa situação mais informal. You think she's late? Você acha que ela está atrasada? De novo, eu poderia falar do you think she's late? Seria a forma correta, mas na informalidade a gente não utiliza o auxiliar do, beleza? Vamos para a próxima. I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. But I made a pledge to you all. Mas eu fiz uma promessa. Então, make a pledge no inglês seria fazer uma promessa, tá? Made a pledge fez uma promessa. O made é o passado do make, beleza? André, muita gente me pergunta, né? Qual é a diferença entre esse pledge e promise? Ou seja, make a pledge, make a promise. Qual que é a diferença? O make a promise é uma promessa no geral. Prometer alguma coisa? Ah, eu prometo que eu vou lá, eu prometo que eu vou fazer isso. Agora, make a pledge é um compromisso um pouco mais formal. Normalmente, você faz uma promessa no público, sabe? Quando você vai, eu prometo falar a verdade, nada além da verdade. Isso é uma pledge, é algo mais formal, tá? Então, ó, I promise to call you as soon as I get home. Eu prometo te ligar assim que eu chegar em casa. Você não concorda comigo que essa situação é um pouco mais geral? Uma promessa meio, entre aspas, boba, vamos dizer assim. Agora, olha só essa daqui, ó. He pledged loyalty to his country. Ou seja, ele jurou lealdade ao seu país. Pledge é um pouco mais sério, beleza? We would survive, no matter what. No matter what. Essa expressão é muito famosa, muito popular no inglês e muito utilizada, que significa não importa o que, tá? Olha só, essa palavra matter significa importar, algo que importa para você. Por exemplo aqui, you matter to me, ou seja, você é importante para mim. Só que perceba aqui que aqui embaixo eu coloquei outro uso dessa palavra matter. This is a serious matter. Ou seja, este é um assunto sério. Ué, André, mas você não me falou que matter era importar? Sim, só que ele também tem outros empregos, outros usos. Um deles é assunto, significa assunto. This is a serious matter. Então, este é um assunto sério. Agora, olha só o meu outro uso que eu separei aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. It's just a matter of time before he finds out the truth. Ou seja, é apenas uma questão de tempo até que ele descubra a verdade. Então, just a matter of time é uma frase utilizada nessa ideia de apenas uma questão de tempo. Então tá aí, ó, mais um uso dessa palavra matter. Agora dá uma olhada na minha última parte, no meu último emprego que eu separei aqui para vocês da palavra matter, que pode ser utilizado para perguntar qual o problema de algo. Por exemplo, you look upset.
What's the matter? Ou seja, você parece chateado. O que houve? Qual é o problema? Então, matter faz esse papel também de problema nesse sentido aqui. What's the matter with your car? Ou seja, qual é o problema com o seu carro? Entenderam? Eu falei que era o último, mas na verdade tem mais um ainda, ó. No contexto científico, a palavra matter significa matéria. Nossa, André, como assim? Olha só o meu exemplo. Water exists in 3 states of matter: solid, liquid and gas. Ou seja, a água existe em 3 estados da matéria. Essa ideia de matéria, sólido, líquido, gasoso, é matter. Beleza? Esses são os mais famosos usos dessa palavra matter. No caso aqui, né, do Dutch, ele falou, não importa o que, ó, no matter what. Mas muita gente me pergunta o que significa matter. Muita coisa, né, como a gente viu aqui. Então a gente precisa sempre prestar atenção e aprender a aplicar. Beleza? Let's go. Vamos continuar. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? She was going to betray us. Betray us significa nos trair. Então a palavra betray significa trair. Por exemplo, they're gonna betray us for sure. Então eles vão nos trair, com certeza, tá? Agora, o que muita gente me pergunta é isso daqui, ó, a diferença entre a palavra cheat e betray. Tem uma diferença. Mais ou menos, o sentido delas é de traição. Só que cheat significa enganar ou trapacear e traição no sentido de infidelidade, tá? Principalmente na questão romântica. Por exemplo, he cheated on the test, ou seja, ele trapaceou na prova. Então perceba, uma trapaceada aí, né? Agora, she cheated on her husband, ou seja, ela traiu o marido. Aqui essa traição é de infidelidade. Só que o betray, ele é mais uma ideia de ser desleal, traição também, entregar alguém no sentido de deslealdade, tá? Por exemplo, he betrayed his best friend by revealing his secret. Ou seja, ele traiu o seu melhor amigo revelando seu segredo. Beleza? It was in her eyes, in the way she was leading us. She was leading us. In the way she was leading us. Perceba que she was leading é mais uma ideia de ela estava nos guiando ou então liderando. Essa estrutura, she was leading, que é o meu verbo com o ing, o meu verbo no caso sendo lead, de liderar, guiar, só que perceba que ele está com o ing no final dele. Essa estrutura a gente chama de past progressive, ou seja, o passado progressivo, uma ação que estava acontecendo em um determinado período de tempo no passado, beleza? Olha só o meu exemplo aqui, ó. She was leading. Essa é a estrutura, formada pelo sujeito, she, o teu verbo to be no passado simples dele, que é was ou were, vai depender aí do sujeito, e o verbo com ing no final. Esse nunca vai mudar. Esse sempre vai ser o teu verbo, por exemplo, work, mais o ing no final. Dá uma olhada aqui em todos esses exemplos que eu separei para vocês, ó. Com cada sujeito, a gente pode ver que tem um uso do verbo diferente, né? Por exemplo, aqui, I was reading a book. Estão vendo? Ou seja, então eu estava lendo um livro. I was. Então eu tenho que usar o was sempre com o I. You were listening to music. Então eu uso o were com o you. Perceba que o verbo listen está recebendo o ing. De novo, esse cara não muda. He was sleeping late, ou seja, com o he eu uso o was. She was talking on the phone, ou seja, ela estava falando no telefone. Perceba, she eu uso was e o it was raining a lot, ou seja, estava chovendo muito. Com o it eu uso o was. We were playing soccer, ou seja, com o we eu uso were e they were working on a project. Ou seja, com o they eu uso o were. Beleza? But you said you knew Spanish.
But you said you knew Spanish. Você disse que você sabia espanhol, que você falava espanhol. Eu acho muito boa essa parte aqui, cara. Olha só que interessante. Essas duas palavras, you said e you knew, são duas frases, duas palavras que estão, dois verbos que estão no passado simples. Diferente desse que a gente acabou de ver ali, que era o passado progressivo, que é você estava fazendo, né? Esses daqui são simples, ou seja, você disse, você fez, você sabia, você comeu, você foi, você trabalhou. Esse é o passado simples no inglês, tá? Então perceba, eu tenho uma leve explicação daqui o que é o passado simples, ó. Ações concluídas no passado, sem foco na duração ou no processo da ação. Só aconteceu, você foi, você comeu, você disse, você sabia, etc. A estrutura é bem simples, é o teu sujeito, you, I, he, she, it, etc. Mas o teu verbo no passado. Como que eu sei, André, que o meu verbo está no passado? De boa, cara. Quando o teu verbo for um verbo regular, você só adiciona ed no final dele. Agora, se o teu verbo for regular, aí ele tem uma forma específica. Ou seja, tem uma lista que você precisa dar uma decoradinha aí. Por exemplo, quando a gente tem o verbo go, o passado dele é went. Então, se o teu verbo for regular, ele recebe ed. Se o teu verbo for irregular, aí você tem uma lista para pesquisar. Dá uma olhada nos meus exemplos. Exemplo pra caramba, né? Ó, I traveled to Paris last year. Eu viajei para Paris no ano passado. Perceba que aqui eu tô colocando ed no final do verbo travel. Então, isso faz com que o meu verbo travel seja regular. Agora, olha aqui, ó. You called me last night, ou seja, ed no final, verbo regular. He finished his work early. Ed no final, verbo regular. Boa. Agora, she bought a new dress, ou seja, ela comprou um vestido novo. Opa, peraí, André. A palavra comprou vem do comprar. Comprar no inglês é buy. O passado é bought? Exatamente. Então aqui, ó, o presente dessa palavra bought é buy. Se escreve assim, B-U-Y. Buy. Então, ele é um verbo irregular, porque ele tem uma forma totalmente diferente do presente, né? Ó. It broke suddenly, ou seja, isso quebrou de repente. It broke. Broke vem do verbo break. Break, broke. Break é um verbo irregular. Ó, we watched, ou seja, recebe ed no final, é regular. E they studied, ed no final, é um verbo regular, beleza? Então eu te recomendo você pesquisar aí. Se você está me assistindo do English Quest, eu já deixei disponível para você a lista com todos os verbos irregulares para você ir praticando junto com as atividades aqui do curso, etc. Se você está me assistindo do YouTube, pesquisa essa lista. Lista de verbos irregulares. Eu vou deixar provavelmente um link aqui para vocês para ajudar vocês na descrição do vídeo. Lista de verbos irregulares, e daí você vai poder trabalhar em cima dessa lista para dar uma memorizada aí. A maioria das pessoas já viram algumas, então elas já mais ou menos sabem de algumas delas. Só é mais uma questão de aplicar mesmo, beleza? Vamos continuar com a aula. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? Are you going to strangle me next? Olha que interessante o uso dessa palavra next, que significa depois, em seguida ou próximo, tá? Então next significa isso, né? Próximo, em seguida, depois. Por exemplo, olha esse uso aqui, ó. Who's going to speak next? Ou seja, quem vai falar em seguida. Legal? Ou quem é o próximo a falar, né? I finished my math homework. What should I do next? Então, eu terminei minha lição de matemática. O que eu devo fazer depois? Ou qual é a próxima ação que eu devo fazer? Qual é a próxima coisa que eu devo fazer? Ou então, normalmente, né, na caixa, no caixa de banco, lá na fila, a pessoa chama assim, next, next, please. Ou seja, próximo, próximo. Esse é o uso da palavra next. I'm doing the best I can. I'm doing the best I can, ou seja, o melhor que eu posso. The best I can significa o melhor que eu posso. Olha só o meu exemplo aqui, ó. I will help you the best I can. Então, eu te ajudarei o melhor que eu puder, beleza? O meu máximo, o melhor que eu posso. Mas, presta atenção nisso daqui, ó.
Para passado, usamos o could no lugar do can. Ah, André, então se eu for falar assim, o melhor que eu pude, ou o melhor que eu fiz no passado, eu vou substituir o can pelo could? Exatamente. Dá uma olhada no meu exemplo. She explained the problem the best she could, e não the best she can. Por quê? Porque explained tá no passado, ou seja, o could, o can vai para o passado. Ela explicou o problema o melhor que pôde. They tried the best they could to fix it. Ou seja, eles tentaram o melhor que eles puderam para consertar. Beleza? Tranquilo? Essa foi a aula. Lembrando que agora eu vou repetir essa cena, só que sem o auxílio de legenda em português e inglês, nada disso, apenas no listening. Eu queria que você parasse tudo e presta bem atenção para ver se você consegue agora entender tudo 100% em inglês. Pratiquem também o listening de vocês, guys. Não deixem isso para trás, beleza? Deixa aqui nos comentários qual que é o próximo jogo que eu vou trazer uma aula de inglês aqui usando o jogo de vocês. O próximo jogo que eu vou trazer, a minha próxima aula, vai ser sobre o Cyberpunk, que foi um comentário que vocês deixaram aqui que eu falei, pô, legal, excelente ideia. Vamos utilizar então o Cyberpunk para aprender inglês. Deixa o like, se inscreve aí no vídeo se eu te ajudei de alguma forma, beleza? Dá um salve lá no Discord e é isso aí, guys. See you! Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings. Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can.